Gravando já, tá? Tá já indo. Tá bom, então. Obrigado, professor. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos aqui no nosso 10º encontro das quartas da logística. Eu sou o professor Davi, para quem ainda não me conhece. Hoje nós temos o prazer e a honra de ter aqui conosco o professor doutor Paulo Gala. Eu só vou pedir para quem tiver com o microfone aberto, fechar para a gente deixar só o nosso convidado. Obrigado. Professor doutor Paulo Gala, ele é professor da FGV de São Paulo, ele é economista pela USP e mestre e doutor em economia de empresas pela FGV de São Paulo também. Ele é autor de vários livros, eu queria destacar aqui 2, que eu considero bastante interessantes, que é o Complexidade Econômica, de 2017, e o recém-lançado Brasil, uma economia que não aprende, agora desse ano. Ele também possui um site paulogala.com.br, onde ele está sempre postando artigos autorais ou em colaboração com vários autores, temas muito pertinentes com relação à economia, desenvolvimento, industrialização também. Ele também possui um canal no YouTube, onde ele posta sempre as análises dele, em parceria com vários convidados. E é um prazer ter ele aqui conosco. O tema de hoje é o Estado empreendedor, o mito do setor privado como fonte de inovação radical. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutor Paulo. Você tem a palavra, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Prazer estar aqui com os senhores para discutir um pouco desse tema que eu adoro, né? Que é o papel do Estado no desenvolvimento econômico. O papel do Estado articulado à iniciativa privada, né? Minha visão é uma de articulação entre setor privado e Estado sempre, né? Não tem uma visão polarizada de que o Estado faz, o Estado tudo resolve, ou que a iniciativa privada e o mercado tudo faz e tudo resolve. Eu acho que o desenvolvimento econômico só é capaz de ser atingido com uma articulação virtuosa entre Estado e mercado, algo que se viu lá na origem da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, mais recentemente no leste da Ásia, de Taiwan, de Coreia do Sul, de China. O Brasil, em parte, conseguiu fazer isso, eu diria que nos 70, especialmente na época do milagre econômico, né? Mais recentemente a gente perdeu um pouco o caminho dessa articulação virtuosa, a gente entrou numa polaridade em que uns acham que só o mercado é capaz de levar adiante um processo de desenvolvimento, outros acham que só o Estado é capaz de fazer isso, e a meu ver só uma articulação virtuosa entre mecanismos de mercado e mecanismos de Estado é capaz de produzir um processo de melhora de bem-estar, de melhora de qualidade de vida, de aumento de riqueza para todos e redução de desigualdade. O título da minha palestra aqui faz menção a, obviamente, o livro da Mariana Mazzucato, que é o Estado Empreendedor, e eu acho que ela tem feito um trabalho fantástico de conscientização, né? Tá ali o livro, para quem não conhece, é um trabalho fantástico de conscientização do papel do Estado, né? Especialmente no que diz respeito à inovação tecnológica. E eu gosto desse livro porque ela tem na capa o desenho de um leão e de um gatinho, e muitas vezes a iniciativa privada ela se comporta como um gatinho, né? Diante de riscos muito grandes, e é isso que eu vou explicar no meu comentário de hoje. A iniciativa privada não tem a desenvoltura, né, que o Estado tem para tomar riscos. Claro que o Estado também tem seus problemas, tem problemas de ineficiência, tem problemas de corrupção, tem problemas de rent-seeking, no que os economistas chamam de falhas de Estado. O mercado também tem seus problemas, né? Não consegue, por exemplo, gerar automaticamente pleno emprego, muitas vezes não toma o risco necessário para a inovação tecnológica, especialmente em países emergentes, produz mercados concentrados com poder de monopólio. Então, de uma ótica bem pragmática, existem falhas de mercado e falhas de Estado, e as duas precisam ser corrigidas para que um país possa avançar, ou uma região, uma cidade, um município, um Estado, né? E para corrigir falhas de Estado, muitas vezes o mercado resolve, e para corrigir falhas de mercado, muitas vezes o Estado resolve. Por isso que a gente precisa disso que eu chamo uma articulação virtuosa. Então, o grande papel da Mariana Mazzucato, que acabou de ganhar um prêmio com esse livro, e pelas ideias dela, né, um prêmio importante, não me lembro agora o nome, mas tem sido conscientizar os países, especialmente do Ocidente, da importância do setor público no que diz respeito à inovação
e avanços tecnológicos. Lembrando que a gente vinha de uma onda liberal ou neoliberal muito forte, desde a era Thatcher e Reagan, nos anos 80, quando um forte processo de privatização começou a ser levado a cabo tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, ainda sob a influência do Friedman, né, Milton Friedman, como uma grande resposta ao movimento keynesiano, à época do período glorioso. E claro que o Friedman ganhou força nos 70 com a disparada da inflação por conta do choque do petróleo. Mas o fato é que o mundo migrou para um registro bastante liberal ou neoliberal nos 80, 90 até os 2000. Né? Até há pouco tempo atrás havia receio de se usar essa palavra neoliberal, né? Era quase que um palavrão, mas o próprio FMI, numa autocrítica que ele vem fazendo numa série de trabalhos, usa o termo neoliberal, e num trabalho, acho que de 2015 ou 2016, ele mesmo faz uma autocrítica dizendo que talvez o neoliberalismo promovido por ele mesmo, o FMI, foi exagerado, né? que o neoliberalismo não teria entregue o que prometeu, que seria desenvolvimento para os países mais pobres, redução de desigualdade e assim por diante. Então, e outro paper também muito importante e interessante ainda do FMI, que é aquela política cujo nome não pode ser pronunciado, né, em homenagem ao Harry Potter. Né, e a política cujo nome não pode ser pronunciado é a política industrial. Então, o próprio FMI também soltou um paper, acho que em 2018, 2019, fazendo também uma meia-culpa, né, uma autocrítica em relação à importância das políticas industriais, especialmente quando a gente olha para o Sudeste Asiático, para a Coreia do Sul, para a China, para Taiwan, Malásia, para o próprio Japão. Então, a Mariana Mazzucato, esse livro dela, do Estado Empreendedor, ele vem coroar essa mudança de mentalidade, eu diria, que já vem sendo observada no Ocidente, e que ganhou muita força na crise de 2008. Eu acho que a crise de 2008, que foi o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, foi um divisor de águas, né? Porque criou uma crise monumental nos Estados Unidos, na Europa e no mundo todo. Certo que as respostas foram muito rápidas do Banco Central europeu, do Banco Central americano, o que acabou atenuando a crise, mas ainda assim foi um negócio que chacoalhou os cânones do pensamento econômico, especialmente do pensamento macroeconômico, e o Covid sacramentou isso. Eu acho que o mundo todo, obviamente com exceção do Brasil, que vai na contramão dessas ideias, mas o mundo todo passou por uma virada que agora está bastante consolidada, com forte ampliação do espaço, né, do setor público, especialmente com investimentos ligados à energia verde, o Green New Deal na Europa. A Coreia do Sul acaba de lançar também o New Deal para dar respostas ao Covid. O Banco Central americano dobrou a base monetária americana para tentar socorrer o sistema financeiro e as empresas. Então, há essa mudança bastante sacramentada no mundo desenvolvido, né, em relação às ideias e a importância da ação do setor público articulada com o setor privado. Então, vejam que a gente teve, vamos dizer assim, na época de Bretton Woods, no período chamado glorioso do crescimento capitalista, uma cabeça bem parecida com essa, né, que eu estou expondo aqui, que perde força nos 70, nos 80 e nos 90, com a retomada de ideias mais monetaristas, liberais ou neoliberais. Eu diria que pós-2008, agora com o Covid, essas ideias voltam a ganhar muita força, e a Mariana Mazzucato é um símbolo disso. O livro dela tem até o praise, né, que é aquela frase que alguns autores importantes escrevem. Tem uma do Danny Roderick que diz, olha, esse livro é o livro cujo tempo chegou, né? É o livro cuja época chegou. Então ele é um livro realmente que simboliza o momento que a gente vive hoje. E a Mariana Mazzucato faz um resgate interessantíssimo do papel do Estado empreendedor em vários países, em vários momentos do tempo, usando principalmente essa ideia da quantidade de risco que um setor privado é capaz de tomar, né? Quando a gente está na fronteira tecnológica, o nível de risco que é necessário para ser assumido para que novas tecnologias sejam desenvolvidas é muito elevado, custa muito, muito, muito dinheiro. Então ela dá o exemplo dos fármacos, né, do que ela chama de Big Pharma, que são as grandes empresas de fármacos do mundo. Elas dependem muito de investimento público, de investimento em inovação, feito pelos estados. Por exemplo, nos Estados Unidos, várias instituições públicas e órgãos de pesquisa gastam muitos recursos para desenvolver novas ideias, novos medicamentos, e a partir desse desenvolvimento que foi feito com o gasto público,
o setor privado americano e os Big Pharmas se aproveitam disso e passam a partir daquelas pesquisas, ganhar dinheiro e fazer os medicamentos no que ela chama de inovações marginais. Né? Aliás, o grande exemplo que ficou famoso que a Mariana Mazzucato usa é o exemplo do iPhone ou dos smartphones, né, que nos permitem ter, por exemplo, essa conversa hoje. Ela mostra que os dois pilares de um smartphone são internet e o sistema de GPS. A internet que permite essa comunicação incrível no mundo inteiro entre todos os smartphones e o sistema de GPS que também permite localização, praticamente exata de qualquer smartphone no globo, né? Então, tecnologias como a Uber, como o iFood, né, e tudo mais que a gente faz no smartphone só funcionam porque existe internet e GPS. E a internet e GPS foram desenvolvidas pelo governo americano. A internet veio do exército americano, de um desenvolvimento de protocolos de comunicação entre as bases americanas. Eles pesquisavam sistemas de comunicação para se defender de possíveis ataques da União Soviética, ainda na Guerra Fria, né? Então a internet é um pouco filha disso. O sistema de GPS desenvolvido pela Marinha Americana para ter o geoposicionamento dos barcos, né? Que obviamente foram todas inovações ligadas à indústria bélica e à defesa, né, soberania americana, mas que tiveram como subproduto essas tecnologias fantásticas que são o pilar dos smartphones. E a Mariana Mazzucato, ela vai além até. Tem até um videozinho, não me lembro o título, no YouTube, em que tem uma pessoa lá, um engenheiro na Holanda, que ele vai abrindo um iPhone e vai mostrando cada pecinha como teve investimento público e universidade e pesquisa por trás de cada pecinha daquelas. Então, por exemplo, os comandos de voz, o Siri, né, que se ativa por voz, tem investimento, tem pesquisa pública, os microprocessadores, os micro hard drives, tem investimento público, e assim por diante. Eu não quero dizer que foi o Estado americano que fez o iPhone, nada disso. O iPhone se deveu à genialidade do Steve Jobs, né? O Steve Jobs que montou essa empresa, uma das mais incríveis do mundo, a Apple, né? Tem toda aquela história do fundo da garagem, né? De uma garage band, né? Que ele montou na garagem dele. Apesar de que a Mazzucato destaca que teve financiamento público importante no nascimento da Apple também. O Steve Jobs lançou mão de fundos públicos para startups de tecnologia também do governo americano. Mas óbvio que houve toda uma genialidade dele de desenvolver primeiro a Apple com os Apple IIe, depois os Macintoshes. Antes disso ele tentou fazer aquele Newton, né, que era um computadorzinho pessoal, que deu tudo errado, ele praticamente quebrou, saiu da Apple. Depois ele foi recontratado por executivos que tinham demitido ele, né? E quando ele reconstrói a Apple, ele traz de novo essa ideia que ele sempre teve, que era o computadorzinho portátil, que é um smartphone de hoje. Ele tentou fazer isso nos anos 80 e 90 e não foi capaz porque as tecnologias ainda não estavam avançadas o suficiente para tal, né? Mas ele veio com o iPod, que foi uma maneira de fazer um Walkman, né? Para quem é mais velho, da minha idade, ele se lembra que a gente tinha Walkmans, né? Que a gente andava colocando fita cassete. Depois veio o Discman, que era um absurdo, porque você tinha que andar com um pacote de CDs e você punha, e você tentava ir correr, fazer Cooper com aquilo, era um negócio extremamente incômodo. E o Steve Jobs teve a sacada de fazer o iPod, eu me lembro, em 2005, virou um hit mundial o iPod, que nada mais é do que um Walkman, só que feito com um micro hard drive, né, que você podia botar milhares de músicas lá. Depois veio o iShuffle e tal, e o iPod foi a base para o iPhone e causou essa explosão da indústria mundial de smartphones, né? Então, e isso muito bem destacado no livro da Mazzucato, o smartphone representa o que ela chama dessa simbiose entre setor público e setor privado, né? Esse mutualismo virtuoso, né? Que é quase um pleonasmo, porque o mutualismo é virtuoso. Então, quando a gente para pensar em grandes investimentos que envolvem riscos muito altos, especialmente na parte de tecnologia, o Estado se faz presente, né? Desde as grandes navegações lá atrás, quando a gente imagina, agora recentemente, a gente foi celebrado a primeira circunnavegação do mundo em 1520 pelo Fernão de Magalhães, né? Foi agora alguns 15 dias atrás, né? Inclusive a Espanha mandou um navio lá para o Estreito de Magalhães, no sul do Chile, né? Eu tive lá já em Punta Arenas, né? Tem um canal ali que é o Estreito de Magalhães. O Magalhães fez a façanha incrível de dar uma volta ao mundo em 3 anos, em 1520, com uma caravela. Na verdade, ele tinha ali uma dúzia de caravelas, mas no meio da viagem ele teve um motim e ele conseguiu matar, os caras tinham se amotinado, ele seguiu viagem, todo mundo estava morrendo de medo
queria voltar para a Espanha, ele seguiu e achou aquele estreito para evitar cruzar o Cabo Horn, né? Foi uma coisa fantástica, porque ele cruzou tranquilamente pelo Estreito de Magalhães e conseguiu circunnavegar o mundo. Na verdade, ele morreu nas Filipinas, porque quando ele chegou no Pacífico e chegou nas Índias, ele ficou tão siderado que ele meio que se achou que era Deus e foi lutar com os índios e morreu com um tiro de zarabatana na Filipinas. Vejam vocês, ele não foi capaz de completar a circunnavegação. E por fim foi um espanhol, que é o Sebastián Elcano, que da tripulação praticamente todos morreram, né? Dos 120 que partiram, chegaram uns 15, 20, né? E esse Sebastián Elcano chegou em Sevilha 3 anos depois, parecia um esqueleto, mas ele completou a circunnavegação. E por que eu estou mencionando esse exemplo aqui? Porque quem tomou todo o risco dessa expedição foi a coroa espanhola. Então é evidente que os empresários também colocaram dinheiro, participaram, porque era um investimento altamente arriscado e altamente lucrativo, mas o grande risco da expedição, quem tomava foi a coroa espanhola, assim como a coroa portuguesa tomava o grande risco da viagem para as Índias, assim como a coroa holandesa e a coroa britânica tomava todo o risco das grandes expedições. Então, desde então, o Estado já é o grande tomador de risco, né? Desde sempre. Quando a gente fala de volumes de quantias gigantescas, cujo retorno pode ser muito elevado, mas cujo risco de fracasso também é muito grande, sempre aparece a figura do Estado. O grande exemplo que a Mazzucato usa é a expedição para a Lua, o projeto Apollo. Aliás, ela tem uma ideia muito boa para sugerir políticas públicas, que ela diz que as políticas públicas devem ser feitas com uma cabeça orientadas à missão. Ela chama de mission oriented, né? Que são políticas públicas que têm começo, meio e fim, que têm meta, né? Que são, portanto, temporárias. Então, quando se usa subsídios, financiamento público, compras governamentais, tarifas, toda essa ferramenta todas essas ferramentas públicas devem ser utilizadas com um objetivo específico, com critérios de análise concretos, com análise de custo-benefício e assim por diante. Então, ela dá o exemplo fantástico da viagem do homem à Lua, que o Kennedy lança o desafio lá em Houston, né? Por isso eles constroem o centro de Houston da NASA, de correr atrás do prejuízo na corrida espacial contra a União Soviética. Lembrando que eles já tinham colocado a cadela Laika no espaço, o Yuri Gagarin, então os americanos estavam muito atrás dessa corrida, temerosos, né? Tem um filme bem legal que conta um pouco essa história, que é o Hidden Figures, que conta a história de 3 negras brilhantes dos Estados Unidos que foram fundamentais para o sucesso do projeto Apollo, né? E é um belo exemplo de mission oriented, né? Os Estados Unidos conseguiu colocar o homem na Lua, ultrapassou a União Soviética em termos de domínio tecnológico de tecnologias aeroespaciais, com um investimento maciço de dinheiro público dos Estados Unidos. Na época, as estimativas são de qualquer coisa como 4 ou 5% do PIB americano, foi o volume de recursos colocados na NASA, naquele período ali dos anos 60. Hoje, os Estados Unidos têm um PIB de 20 trilhões de dólares. Seria o equivalente a colocar 1 trilhão de dólares por ano num projeto desses. Então, imaginem, façam o cálculo do que seria hoje 1 trilhão de dólares colocados num projeto como esse de mandar o homem à Lua. Que, aliás, não é muito diferente do que o Pentágono ainda faz. Lembrem que o orçamento de defesa americana é de entre 600 e 700 bilhões de dólares por ano, que é maior do que a somatória de todos os orçamentos de defesa de todos os países do mundo, e parte relevante disso vai para desenvolvimento tecnológico, que é a DARPA, e a Mazzucato explora isso muito bem no livro, que é o braço de desenvolvimento tecnológico do Ministério da Defesa. Agora eles estão voltando a DARPA para desenvolvimento também de tecnologias verdes e assim por diante. Então, o Estado americano, ainda hoje, a gente brinca que existe um Estado desenvolvimentista escondido lá dentro do Estado americano, que é o orçamento de defesa, entre 600 e 700 bilhões de dólares, que é um montante gigantesco de recursos públicos do contribuinte americano, colocados, claro, para sustentar as bases, sustentar todo o poderio bélico americano, mas para desenvolvimento tecnológico também, dos caças, do avionics, das armas, dos mísseis, e que gera subproduto para toda a indústria, para todo o setor privado americano. Lembrem que a Boeing é uma das grandes beneficiárias de todo o dinheiro gasto em inovação na NASA, e em tecnologias militares. Várias inovações de área militar caíram no colo da Boeing,
e caíram no colo de empresas privadas. Eu até destacaria o forno micro-ondas, que é um caso curioso, que foi descoberto meio sem querer pela Raytheon, né? A Raytheon é uma grande contratada do governo americano, né, para fazer projetos, né, para o governo americano. E quando eles estavam pesquisando lá um radar, sem querer, diz a lenda que derreteu um chocolate no bolso do engenheiro, alguma coisa assim, e aquele chocolate derretido, os caras viram e falaram, putz, esse radar aqui, né, tem alguma coisa diferente aqui nos raios, e assim nascia o micro-ondas. Então, todos esses recursos que foram usados lá atrás, no projeto Apollo, acabaram se desdobrando em um monte de inovações tecnológicas que até hoje são usadas, né? Inclusive, é legal entrar no site da NASA, que a NASA tem essa preocupação de mostrar para a sociedade o que ela está fazendo com o dinheiro público. Então, todo ano ela lista as empresas e as tecnologias que são spin-offs, que são desdobramentos de tudo que foi feito, de todo o dinheiro que foi colocado na NASA, né? E é impressionante a quantidade de coisas que saem. Então tem, por exemplo, papinha de bebê, o óculos Ray-Ban, né, que eles usavam, eles tiveram que desenvolver uma coisa do capacete para os astronautas conseguirem enxergar, e isso acabou sendo base para os óculos escuros, novos tipos de vidro, a papinha do bebê que era comida de astronauta, os tipos de tecido, vários tecidos foram desenvolvidos para suportar o calor, suportar o frio, para não pegar fogo, né? Até o solado do calçado dos astronautas foi depois utilizado pela Nike, por empresas de calçados, para ter aquele cushion, né, que você vê que meio que entrou na moda uma época, os solados, né, que são meio que um colchão, né? Tem um amortecimento, né? Então, uma miríade de tecnologias e de inovações que foram necessárias para o projeto Apollo e para todo o programa espacial americano, que depois viriam a ser incorporados pela iniciativa privada americana e viraram produtos para o consumidor, né? Que transbordaram, como diria um economista, que geraram externalidades positivas, que transbordaram do setor de defesa e das inovações que vieram do dinheiro público e foram parar no dinheiro privado, por assim dizer. E claro, e quem se beneficia disso é os Estados Unidos, porque no final do dia a sociedade americana ficou mais rica, a sociedade americana aumentou o domínio tecnológico, as capacidades técnicas, e todo mundo se beneficiou disso nos Estados Unidos, né? Estou mencionando exemplo dos Estados Unidos, mas poderia falar de vários outros países. Eu acho que a tecnologia 5G também é um belo exemplo disso. O Estado chinês investiu pesadamente numa empresa chamada Huawei, que hoje está na fronteira tecnológica dos equipamentos de telecom 5G. O próprio Estados Unidos não é capaz de fazer equipamentos de 5G. O 5G é a internet rápida, né? Para quem não conhece, ela é muito mais rápida que o 4G e ela já está dominando o mundo em termos de padrão de comunicação de internet. Os Estados Unidos não consegue fazer 5G, que deixou o Trump desesperado, porque ele percebeu que os dados dos Estados Unidos iriam transitar por equipamentos chineses. Aliás, isso foi uma das coisas que desencadeou essa guerra comercial e que é muito mais uma guerra tecnológica entre China e Estados Unidos. Então, o governo chinês investiu pesadamente. A Huawei, que é uma empresa híbrida, com parte do capital estatal e parte privada, ela hoje detém 70% das patentes do mundo ligadas à tecnologia 5G, que para fazer 5G é um negócio extremamente complexo. Você precisa ter hardware, software. Então, tem vários tipos de patentes. Existe um emaranhado de patentes de tecnologias que foram desenvolvidas para que se possa fazer uma internet 5G. E isso se deveu muito a uma empresa que era originalmente do estatal, filha do Estado chinês, no sentido de que o fundador da Huawei era do exército do Partido Comunista, vejam vocês, quem fundou a Huawei, e a Huawei teve mais de 50 bilhões de dólares de dinheiro público chinês, um investimento pesadíssimo. Claro, um nível de risco enorme que o governo chinês tomou, porque deu certo o 5G, podia ter dado errado. Então, esse volume de recursos jamais seria mobilizado e empregado por iniciativa privada, especialmente na China, que era uma iniciativa privada incipiente. Então, foi uma aposta do governo chinês, assim como mandar o homem para a Lua foi uma aposta do governo americano. Poderia ter dado tudo errado e ter jogado no lixo aqueles 4% de PIB por ano, né? Assim como essa aposta deu certo, muitas outras deram errado, né? Algo parecido fez o governo sueco ao colocar muitos recursos na indústria de defesa, por exemplo, a Saab,
os caças Gripen, né? É impressionante como um país pequeno como a Suécia tem uma indústria bélica tão poderosa, especialmente na parte de aviões e caças. Então, isso se deveu a encomendas do governo sueco, que acabou ajudando muito a Ericsson. A Ericsson hoje é uma outra empresa também no mundo que domina a produção de tecnologias 5G. Né? A terceira é a Finlândia, que também, a Nokia da Finlândia, que também recebeu muito investimento público e encomendas de governo. Então, estou dando exemplos de casos de avanços tecnológicos de fronteira, né? De fronteira tecnológica, que é, por exemplo, aqui eu citei os fármacos, citei os smartphones, agora estou citando a tecnologia 5G, para mostrar como, na prática, o Estado empreendedor faz seu papel. Na parte de energias verdes também, do Green New Deal, existem muitas iniciativas em curso na Europa, principalmente, com ônibus movidos a hidrogênio, são todas tecnologias não poluidoras. Na China também o Estado incentivou muito painéis fotovoltaicos, o próprio ecossistema de carros elétricos, de motores elétricos da China. Até mesmo o Brasil conseguiu avançar nisso. A gente tem um parque eólico com 10% do Nordeste, 10% da energia produzida no Brasil vem dos parques eólicos do Nordeste. Isso tem muito a ver com o financiamento que o BNDES deu para esses parques, e inclusive para o desenvolvimento das turbinas, dos aerogeradores, que hoje tem uma empresa brasileira que é a WEG, que faz isso. Então, são exemplos todos de Estado ajudando a iniciativa privada e contribuindo para esse desenvolvimento virtuoso. Do ponto de vista teórico, já caminhando para uma conclusão para a gente poder conversar, a gente pode imaginar que tem dois tipos de inovação. Tem a inovação de fronteira, ou seja, quando o país está na fronteira tecnológica, e essa inovação é extremamente cara e extremamente incerta, né? Isso me faz lembrar da discussão do Keynes na teoria geral, capítulo 12, né? Quando você olha para o longo prazo e começa a pensar em novas tecnologias, se você parar para pensar com calma, você vai ver que o risco envolvido nisso é gigantesco. Né? Quem vai saber o que vai acontecer daqui 3, 4, 5 anos, que dirá 10 anos, do ponto de vista tecnológico? É muito difícil, para não dizer que é impossível fazer essas previsões. Então, o nível de risco envolvido nesse tipo de decisão de investir, de construir novas tecnologias, é gigantesco. Né? Gigantesco. E muitas vezes quem faz isso, quem acaba fazendo isso na fronteira é o Estado, ou o Estado ajudando a iniciativa privada. Então, energias verdes são um belo exemplo disso. Né? O Estado toma o risco, claro, porque ele sabe que se der certo existe um benefício público enorme, né, de sustentabilidade ambiental, então justifica ele tomar esse risco. Isso para um país rico e quando a gente pensa na fronteira tecnológica. Quando a gente pensa em países pobres, existe um risco ainda maior, que é o risco de perder, de não conseguir conquistar o espaço das multinacionais. Então, é muito difícil para países pobres e emergentes inovarem, porque as empresas que estão em posição de inovar, elas já estão em países ricos e, portanto, na fronteira tecnológica e contam com o apoio do Estado para essas inovações de fronteira. Portanto, a iniciativa privada de países pobres e emergentes ela é muito frágil em relação a dar saltos grandes de tecnologia. Né? Primeiro que ela vai se deparar com multinacionais poderosas que já tomaram, vamos dizer assim, aqueles nichos tecnológicos que poderiam ser nichos de investimento dessas. Não quero dizer com isso que seja impossível. A gente tem casos incríveis, por exemplo, no Brasil a Embraer, a própria WEG que eu já citei, tem casos notáveis, mas não é a regra, né? São exceções. Então, para um país emergente, para empresas, empresários de países pobres e emergentes, esse salto tecnológico é muito arriscado. E, via de regra, eles não fazem. Tá? Eles não fazem. Por isso que é raro o surgimento de novas tecnologias em países pobres e emergentes. E quando surgem, as multinacionais vão lá e compram. Né? Isso é facilmente detectável. Eu tenho vários amigos que ficaram ricos vendendo empresas brasileiras incríveis, de potencial incrível, para multinacionais. Né? Tem advogados em São Paulo, nada contra, né? Mas eles são especializados em vender empresas inovadoras brasileiras em potencial para as multinacionais. Né? E as multinacionais fazem isso por um motivo óbvio, porque elas não querem novos players contestando o mercado delas ou a posição dela. Então a multinacional vai lá e compra, porque por mais que ela pague caro, é mais barato fazer isso do que depois ter que se deparar com um gigante que possa contestá-la no mercado dela. Então a inovação em um país pobre e emergente é ainda mais complicada. Né? Ainda mais complicada e, já concluindo no final, tudo isso nos leva de novo para a importância do Estado, do papel do Estado, para auxiliar a iniciativa privada e criar esse círculo
virtuoso de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento produtivo, que é o que, no final do dia, desenvolve os países. Tá? E a Ásia toda, o Brasil não conseguiu fazer direito, a Argentina não conseguiu, a América Latina foi, eu diria que fracassou nisso, mas a Ásia do Leste teve sucesso. Depois a gente pode falar um pouco mais do porquê desse sucesso, se vocês quiserem, mas o fato é que a Coreia do Sul, a China, Taiwan, Malásia, o Japão, próprio, se quiserem, Singapura, né, são belíssimos exemplos de articulação do setor público e privado que levou ao sucesso. A China de hoje é incrível, se a gente olhar o papel da infraestrutura e logística, né, para ficar mais aqui no nosso tema. O que o governo chinês fez em termos de colocação de demanda para os empresários chineses em ferrovias, primeiro na ferrovia tradicional, depois nas ferrovias de alta velocidade. Hoje a China tem 3 de alta velocidade, é a malha ferroviária mais importante de trens de alta velocidade do mundo. Supera inclusive a europeia, né? A gente tem conexão já de Xangai com Beijing, né? Eu tive lá na China em 2006, fiquei impressionado. Você pega um trem, um maglev em Xangai, em 7 minutos você está no centro da cidade. Você percorre 40 quilômetros, que é a distância do aeroporto de Xangai até Pudong, que é o bairro rico. 7 minutos você faz isso com o maglev, que é um trem que vai a 400 km por hora. É exatamente a distância do aeroporto de Guarulhos ao centro de São Paulo, 40 quilômetros. Em São Paulo eu gasto em média 1h30, 2 horas. Então na China é 7 minutos você faz isso. Então o governo chinês colocou essa demanda gigantesca de infraestrutura para trens, para aeroportos, inclusive para aviões agora. A China avança rapidamente com a Comac, que é uma estatal de produzir aviões, para bater, para competir cabeça a cabeça com a Boeing e com a Embraer, com a Boeing e com a Airbus, inclusive tendo roubado tecnologias da Embraer. Quando a Embraer teve lá na China, e isso é característica dos chineses, eles se apropriaram de muitas das tecnologias da Embraer. Hoje a Comac tem um jato regional que tem muitas coisas parecidas com nossos jatos regionais da Embraer. E também em outras áreas, de porto, de estradas, né? De maquinaria pesada, da linha amarela de maquinários. O governo chinês ele turbinou, ele anabolizou as empresas hoje privadas na China, colocando demanda, colocando encomendas, e que hoje isso daí criou, obviamente, essas gigantes chinesas que a gente vê no mundo todo já, né? Então, eu acho que mais ou menos como um pontapé inicial aqui para a gente fazer essa discussão, eu colocaria dessa maneira a importância do Estado empreendedor, né, fazendo jus aqui, ou usando o livro da Mariana Mazzucato, que é uma leitura muito boa, incrível, acho que é praticamente obrigatória para quem trata dessa. Uma palavra para vocês, para ver se vocês querem explorar questões mais específicas, temas, enfim, fiquem à vontade. Ok, Paulo, muito obrigado. Esse é um tema fascinante, né? Eu acho que ele é praticamente inesgotável. A gente poderia passar aqui horas falando, se divertindo com esse tema, né? Eu queria aproveitar, já que é um dos temas do seu livro, Brasil, a Economia que não Aprende, você sempre cita nos seus vídeos que o Brasil, ele tirou 10 lá na cartilha do FMI, né? E a China tirou 0. E por isso que eles se desenvolveram e o Brasil não. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Por que a economia brasileira não aprende? É um problema do Estado? É um problema das empresas? É cultural? O que é isso? Foi até bom você ter mencionado isso, porque o próprio FMI já repensou a cartilha dele, né? Veja que os 2 papers que eu citei, do Is Neoliberalism Oversold, que é um paper do FMI, um trabalho do FMI de 2015-16, e o The Policy That Shall Not Be Named, que é um trabalho de 2019, são autocríticas do FMI em relação ao consenso de Washington. O consenso de Washington, para quem não conhece de maneira bem simplificada, era a ideia de que basta se privatizar, abrir a economia do ponto de vista financeiro e comercial e controlar as contas públicas, que isso traria necessariamente o desenvolvimento econômico. Então o Brasil se abriu nos 90, tanto do ponto de vista financeiro quanto comercial, o Brasil privatizou a maioria das suas empresas, e ele tentou controlar as contas públicas. É verdade que no primeiro FHC ele não conseguiu, no segundo FHC ele conseguiu, né? E na era Lula também a gente teve superávit primário. Então eu diria que a gente seguiu a cartilha de Washington, a gente abriu, a gente privatizou e a gente controlou as contas públicas. Só que o desenvolvimento não veio, né? Veio na China. E eu brinco que a China é o pior aluno do consenso de Washington, e na verdade tirou 10 na matéria de desenvolvimento econômico, e o próprio FMI agora está dando mais o 10 para a China do que para o Brasil.
Então a China fez políticas de não saiu privatizando. Claro que ela usou uma economia de mercado, claro que ela abriu, Deng Xiaoping fez uma virada importante na China de colocar mercado, de colocar empresas privadas, né? Não estou sendo contrário ao mercado e empresas privadas, pelo contrário, acho que uma economia só se desenvolve a partir da pujança de um sistema de mercado. Só que um sistema de mercado combinado com planejamento e diretrizes do setor público. E a China fez isso. Ela forçou transferência de tecnologia das multinacionais para empresas locais, ela criou zonas especiais de exportação com metas para as empresas de exportação para o mercado mundial, ela deu tarifas e subsídios para a industrialização e desenvolvimento tecnológico, no que a gente chama de políticas industriais. Então a China ela não seguiu o FMI antigo, ela seguiu o FMI novo, né, que é aquele FMI pós, vamos dizer assim, 2015 e 2016. E o Brasil, infelizmente, virou adepto daquelas ideias e pior, agora a gente está completamente na contramão, porque o próprio FMI falou, olha, pessoal, cuidado, porque o que eu falei no passado pode não dar certo. Mas o Brasil não, dá certo, a gente vai fazer aqui, fica tranquilo. Então o Brasil ele quer voltar para os anos 90, meio que, né, uma volta, uma tentativa nostálgica de um governo FHC ainda mais radicalizado em termos de abertura, de desmonte do Estado, de desmonte do BNDES, da venda das subsidiárias da Petrobras, nessa busca do neoliberalismo perdido, por assim dizer, né? Então, eu acho que, do ponto de vista do aprendizado de política pública, a gente pouco aprendeu e a gente deu uma resposta muito traumática ao que aconteceu na era Lula e Dilma, e vários erros foram cometidos. Hoje mesmo eu pus um vídeo lá no meu canal do YouTube criticando os erros do governo Dilma e todos os problemas que a gente teve na era Dilma. Só que a resposta que a gente deu foi meio traumática. Falou, olha, não, esquece, apaga tudo, vamos começar do zero, vamos liberalizar tudo e abrir tudo. Em vez de a gente aprender com os erros e caminhar, a gente teve uma atitude meio nihilista, quis zerar e começar tudo de novo. Então, não houve um aprendizado. E também tem uma dimensão do livro que é a aprendizagem do sistema produtivo, que o sistema produtivo brasileiro está se empobrecendo, a gente está perdendo capacidades técnicas e tecnológicas, a gente está se desindustrializando, né? A indústria cada vez ocupa um espaço menor do PIB, e isso significa, em última análise, que a gente está desaprendendo, porque a indústria, a meu ver, é o setor mais rico do ponto de vista de conteúdo tecnológico, de aprendizado tecnológico, de capital humano. A própria parte de serviços empresariais sofisticados anda de maneira muito ligada com o setor industrial. Então, também nesse sentido, a desindustrialização do Brasil é um desaprender, né, por assim dizer. Sim, é verdade. Eu vou abrir a roda para quem mais quiser perguntar. Se eu puder, eu gostaria de aproveitar a chance. Sim, pode falar, professor Mendanha. Professor Galo, Galo, né? Galo mesmo, né? Gala. Os manuais de economia, né, as teorias econômicas, eu penso que o Brasil tem tido muita desinformação em tudo que faz e que fala, né? São desinformações que mais que prejudicam do que auxilia, né? Em todos os aspectos. E o nosso proeminente ministro da Economia, eu penso que ele está na contramão da história, como você mesmo falou, né? Eu acho que ele é um saudosista de Milton Friedman, né? Ele é saudosista de uma política neoliberal, ou seja, que só a multinacional produz riqueza, só o setor privado produz riqueza, né? Eu acho que ele esqueceu os manuais de economia que ele estudou no passado, né? Mas eu concordo com o senhor e com você, se me permite. Claro, o senhor está no céu. Não, mas é uma questão de tratamento né? Eu acho que eu sou economista da PUC aqui de Goiás, né? Mas eu trabalhei muito tempo em multinacional. E depois eu mudei de profissão e concluí e para ser professor e pesquisador, eu estou me dedicando mais a essa área a partir desse ano. Então, especificamente, eu acho que história econômica tem que ser muito bem estudada, tem que ser muito bem avaliada, como o senhor disse aí.
O Estado ele não pode ser só o Estado e a iniciativa privada não pode ser só a iniciativa privada. Tem que ter um equilíbrio entre os dois para a própria nação, né? Eu penso que o Brasil tenha perdido grandes oportunidades de avançar tecnologicamente. Não para ser país de dominar o mundo, não é aquela ideia do cérebro, não, mas nós perdemos muito, né? Nós perdemos muito e temos perdido mais ainda. Eu acho que o retrocesso nesses últimos 4 anos de governo, de políticas estruturantes de governo, nesse sentido, nós temos. Eu gostaria até que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, por exemplo, que o governo está descapitalizando todo o setor produtivo em termos tecnológicos, de avanço tecnológico nesse país, bastante força. Eu gostaria que o senhor nos sinalizasse com isso, né, com sua fala, porque o senhor já deu exemplos claros. Claro, ninguém avança tecnologicamente sem a pujança do capital público, evidentemente, né? Porque ele corre o risco, e eu posso fazer uma gestão de risco de 200 anos, 300 anos para recuperar esse capital aí, coisa que empresa privada não vai fazer isso nem com 20 anos, né? Então, eu gostaria muito que o senhor pudesse falar um pouquinho desse processo, e o nosso processo logístico, né? Nós estamos na região da Amazônia Legal, né? Com todo esse aparato, né, que o mundo está de olhando, não é porque vem aqui, toma o nosso... não é para ser territorialista ao extremo, mas também a gente está deixando de produzir patentes bastante interessantes, né? Por exemplo, agora, a tecnologia transferida da China para o Butantan, que eles dizem que vão transferir, não sei se está transferindo, mas o protocolo, aí o governo está negando tudo isso, então, quer dizer, fica difícil do Estado brasileiro, né, avançar, e quem sofre isso é a nação, quem sofre isso somos nós, né, com deficiência. O senhor falava aí só mais me estendendo, a pergunta já foi feita, mas na década de 60, o Brasil, a PUC do Rio de Janeiro e a UFGV do Rio desenvolveram, né, o sistema de comunicação via voz, né, de software, né, e depois abortou, porque a Cobra, o governo deixou de botar dinheiro na Cobra, né, que é a empresa brasileira que foi instaurada. Nós perdemos a grande chance de fazer uma patente nessa área, e o Estado brasileiro está faturando agora altos recursos. Porque não é o PIB, mas é a produção de patentes que a gente vai ter condições de dar qualidade de vida a esse povo brasileiro. Era isso que eu queria dar a minha intervenção. Não sei se falei alguma coisa distoante. Não, é exatamente isso. O nosso governo atual ele vai na contramão do que está acontecendo no mundo, contramão de todas essas ideias. O que o que tem sido feito no Brasil é um absurdo em termos de redução de verbas de pesquisa, de ciência e tecnologia. É uma loucura completa, porque ainda mais no momento em que o mundo avança com essas políticas, né? O mundo está ficando mais mazzucatiano, se vocês quiserem. Eu diria que o mundo nunca seguiu tanto as ideias da Mariana Mazzucato como agora, especialmente um pouco depois da crise de 2008 e mais ainda agora depois da crise do Covid. Então, quando grandes países como a Alemanha, como o Reino Unido, como os Estados Unidos, como o Japão, fortalecem o uso dessas medidas de fomento, de Made in America, de fundos soberanos. Por exemplo, a Alemanha criando um fundo para não deixar empresas alemãs serem compradas por chineses. Então, imagina qual é a chance do Brasil abrindo mão de todos esses instrumentos públicos, né, de BNDES, de Petrobras, de Banco do Brasil, de Caixa, de verbas de ciência e tecnologia, né? Qual é a chance do Brasil, desmontando o seu Estado, o que restou, competir tanto com os emergentes asiáticos que avançam numa velocidade estonteante, quanto com os países ricos. Então a gente está realmente adotando uma política completamente suicida. Como diz um amigo meu, o Brasil ele é auto-imperialista, né? Ele não precisa nem do imperialismo dos outros países. O Brasil ele é auto-imperialista, ele mesmo se mata, né? Então é triste, né? É triste. O que a gente está vendo é uma destruição completa do país, né? Ok. Professor Passa a Mendenhall. palavra ao professor David. Sim.
Aproveitando esse tema... Com a resposta, professor Gala. Boa. Aproveitando então esse tema, o professor citou sobre as patentes, né? A gente vê cada vez mais uma migração nas cadeias de valor para os extremos. De um lado, pesquisa e desenvolvimento, do outro, marketing e serviços agregados, e a manufatura cada vez menos responsável pela agregação de valor, né? A transferência, por exemplo, que a gente vê recentemente de manufatura da China para outros países onde tem a mão de obra mais barata, e as patentes têm cada vez mais um papel fundamental sobre isso. O senhor vê todo o sistema de proteção de propriedade intelectual como mais, citando lá o Rajun Chang, uma forma dos países desenvolvidos chutarem a escada dos que estão tentando se desenvolver para impedir eles de adquirirem conhecimento e tecnologia? Dois pontos aí. Primeiro que a questão da manufatura, a gente precisa desmembrar o que é manufatura de baixo conteúdo tecnológico da manufatura de médio ou alto conteúdo tecnológico, que a gente chama de low-tech, medium-tech, high-tech. O que os países ricos fazem, os que enriquecem, é transferir as manufaturas low-tech para os países mais pobres, mas eles retêm as manufaturas medium-tech e high-tech. Especialmente as high-tech nunca são transferidas, elas são mantidas nos países ricos. Então, inclusive, essas manufaturas se confundem com os serviços empresariais altamente sofisticados. Então, o que é transferido para Vietnã, Bangladesh, Paquistão, Índia, são manufaturas do tipo sapato, calçados em geral, lençóis, tecidos, alimentos, são coisas de baixo conteúdo tecnológico que nem são rentáveis de serem produzidas num país que enriquece, porque os salários aumentam, né? Lá em cima da fronteira tecnológica, a gente chega nas patentes. Aí a gente está falando realmente da nata e do suprassumo do conhecimento tecnológico mundial que está colocado nas patentes. E as patentes são uma grande barreira à entrada para países emergentes e para empresas entrantes, né? Por definição, a patente cria uma barreira de entrada. E, infelizmente, ou felizmente, o que a gente vê na história é que países que se desenvolveram não respeitaram patentes. E aí eu estou falando de Alemanha, estou falando de Inglaterra, do próprio Estados Unidos, porque o conhecimento produtivo, tecnológico, é o que no final do dia leva ao desenvolvimento econômico. Então, se há uma proteção de patentes, até mesmo entre os economistas mais liberais, a questão da patente sempre foi controversa, porque a patente, por um lado, cria um estímulo para que se desenvolvam novas tecnologias, mas ela, ao mesmo tempo, cria uma barreira para novos entrantes, né? Essa barreira pode desestimular a competição, né? Então, na prática da história, o que a gente viu foi muito desrespeito a patentes por países que hoje são ricos. A China, acho que é um belo exemplo disso. Ela realmente não respeitou nenhuma patente. Até a entrada dela na OMC era uma cópia deslavada. Se aplica também a Japão, se aplica também a Coreia, Taiwan, ficaram conhecidos como falsificadores, né? Lembra o produto de Taiwan era um falsificado, o produto coreano era um falsificado, o produto chinês era um falsificado. Eles ficaram conhecidos no mundo por isso, né? Só que hoje eles aprenderam a fazer o deles mesmo, né? A Coreia já, inclusive na indústria de cosméticos, a Coreia já está virando um player com marcas admiradas, a China com suas próprias marcas próprias, né? Me lembro sempre na internet você acha, tinha uma batida de 2 Land Rovers, só que um Land Rover era o original e o outro era um chinês. Só que você não sabia dizer qual era qual, porque os carros são absolutamente idênticos, né? E tem vários casos, por exemplo, do MacBook Air, né, da Apple, o genérico chinês também é idêntico, você não sabe dizer qual é qual. Então isso é uma constante. A OMC acabou deixando brechas, né, no que o meu amigo Rajun Chang, que você citou, chama de espaço de política, de policy space. Ainda há algumas brechas na OMC de patentes que podem ser quebradas, por exemplo, de medicamentos. O Brasil se valeu muito disso na lei dos genéricos, o que ajudou a criar uma potente indústria farmacêutica no Brasil. Não de fronteira, de ponta, mas isso associado ao programa ProPharma do BNDES e a quebra de patentes autorizada na lei dos genéricos criou gigantes brasileiras nessa linha de fármacos, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa olhar com muita calma, né? Porque não é tão simples dizer que precisa ter patente porque só assim as empresas vão inovar. Não, precisa fazer o prós e contras disso, né? Lá para a roda novamente, quem quiser
perguntar ao nosso professor, fique à vontade. Professor Mendanha, quer fazer algum comentário? Eu acho que nós precisamos fazer fazer transbordar as informações, né? Porque nós estamos cheios de desinformação. Então, quando o professor aí disse, tem que ir para as mídias e falar, eu acho que é um pouco nosso, e aí hoje eu posso me considerar professor e pesquisador, né? Eu estou enveredando por isso. Então, foi um momento traumático de uma profissão para outra, mas hoje eu estou na profissão de professor e pesquisador, me considero, e estou fazendo isso. Eu vejo que a desinformação ela é geral no Brasil, né? O processo ele é imenso. No que pese, nós temos uma rede de escolas de nível superior que não informa, que mais desinforma do que informa. Então, quer dizer, especialmente, não, é o modelo, né? Para que é feito isso? Né? Então, eu acho que, o Estado precisa. Quando você fala que o Estado tem que fazer uma articulação virtuosa, o Estado tem que o Estado, para mim, se eu estiver equivocado, você poderia me colocar no prumo, é o seguinte: o Estado lança as metas e as diretrizes e alicerça esse caminho para as empresas privadas fazer o papel que ela tem que fazer, que era o contato, que é o varejo, vamos dizer assim, né? Que é o varejo. Então, quer dizer, pesquisa e inovação, em primeiro instante, o Estado faz, depois entrega o varejo. Eu acho que aí é esse processo. E o Brasil não tem feito esse dever de casa ao longo do processo. Eu não sei quando a gente vai tomar essa consciência para isso, né? Mas o que a gente conversa, a desinformação é plena, né? Ou ela é imensa no Brasil inteiro. Então, eu acho que o que você fala, e a gente, quando montou essa quarta logística, a gente trouxe gente de todos os cantos do Brasil, e a gente tem avaliado que isso tem trazido informações valiosas, não só para nós, professores, quanto para os discentes do curso, quanto para o público que está envolvido nesse processo. Essa relação universidade e sociedade, ela precisa ser melhor trabalhada. Eu acho que essa questão da informação, a patente pela patente, isso não vai trabalhar a questão. Né? Mas você pegar a colega que falou sobre cadeias de valor, ela falou isso, né? Hoje, o PNB é muito maior dos Estados Unidos que o PIB, né? E o PNB vem da onde, né? Vem da maior parte das patentes que eles têm e desenvolvem. Né? Então, era isso que eu queria, se eu pudesse esticar mais um pouquinho essa fala, tão cara a nós todos e aos nossos alunos, porque para que não tenha desinformação, né, nesses processos, seja claro, ninguém quer, agora está dizendo, se você compra da China, você vai se tornar comunista. A China tem uma economia extremamente híbrida, né? Eu li uma reportagem agora de um colega chinês, que ele dizia o seguinte: eles estão doidos que o Trump ganha as eleições, porque não tem nada mais eficiente para acabar com a economia americana do que o próprio Trump. Então, eu não sei, você podia falar um pouquinho disso, né? E o nosso presidente, o nosso staff de governo, primeiro ele ouve o que o Trump diz, para depois replicar aqui para nós. Eu acho que ele passa. Diferente, o fuso horário é muito bom para isso, né? Então, ele não entende o que o Trump diz, então ele vai lá, copia e reproduz da forma mais equivocada possível, né? Então, quer dizer, não é ser de direita, ser de centro, ou ser de esquerda, ou ser de ultradireita, não. Nós estamos aqui, é o macro, é o país, é todos nós, né? Eu acho que é isso. Não sei se a gente vai em Fire State, não sei se a gente vai voltar lá atrás, mas tem todas
as diretrizes para que volte o estado do bem-estar social, produzindo entre ambos, né, em uma parceria bastante virtuosa, como você colocou aí, das suas palavras. Eu acho que eu vou adotar essa questão do estado virtuoso. Eu acho que tem se você me permitir, eu acho que tem uma questão. Eu mencionei a crise de 2008 como grande divisor de águas, de uma volta para um pensamento mais keynesiano, que valorize mais o papel do Estado como planejador e que valorize mais essa articulação virtuosa. O Covid também, eu acho que é um divisor de águas. E a China é o terceiro divisor de águas. É importante você ter mencionado a China, porque é difícil entender o mundo hoje sem olhar a ascensão da China. E a ascensão da China mostrou aquela velha forma asiática de coordenação privado-público, que foi a coordenação dos mercantilistas, dos holandeses, com o Estado holandês promovendo o desenvolvimento tecnológico, as grandes expedições, do Estado mercantilista inglês, poderosíssimo, promovendo a indústria inglesa no mundo todo, do Estado americano, que no século XIX foi altamente planejador e intervencionista, o Estado alemão. Então a China relembrou o mundo o mundo rico do que eles mesmos fizeram, né? Porque de repente o mundo ocidental olhou para a China e falou: opa, a China está maior do que a gente já. Então há um meia-culpa e uma autocrítica do mundo ocidental em relação a essas formas puras de mercado. Tem um livro maravilhoso que eu recomendo do Brad DeLong, que é o Concrete Economics, em que ele resgata toda essa tradição americana do planejamento, desde o Alexander Hamilton, passando pelo Roosevelt, os dois Roosevelts, pelo Eisenhower, toda a tradição de planejamento e de, vamos dizer assim, de inovação do Estado americano e da articulação com a iniciativa privada nos anos dourados dos Estados Unidos, e como isso foi abandonado na era Reagan e como isso tem destruído de verdade os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem virado um país meio latino-americano, com uma explosão de desigualdade impressionante, com os 1% ficando absurdamente ricos, a maioria da população lá mais baixa, níveis de pobreza aumentando, muita desigualdade. E o ponto do Brad DeLong é justamente esse, de que os Estados Unidos perdeu aquela tradição hamiltoniana e foi para uma tradição mais Reagan, né? Enquanto que a China fez o contrário. E a China está despertando esse pensamento ocidental em relação à importância dessa articulação e desse planejamento. Então, acho que é triste ver que o Brasil está completamente alheio a isso tudo, né? Inclusive, eu cito um dado. Hoje, o investimento privado sobre PIB no Brasil é o menor dos últimos 30 anos, né? Com essa ideia do mais Brasil, menos Brasília, o que está acontecendo, na verdade, é que o investimento privado implodiu. Por incrível que pareça, o maior nível de investimento privado, não estou falando do público, investimento privado sobre PIB no Brasil dos últimos 30 anos foi em 2012. Foi quando o setor público estava também na máxima de investimentos, que estava investindo 2%, quase 3% do PIB ainda no primeiro governo Dilma. Por quê? Porque o investimento público ele puxa o privado, ele não compete com o privado, eles se ajudam, né? O investimento público ele é dinamizador do investimento privado, é o que a gente vê na China. Agora no Brasil a gente desmontou o público e desmontou o privado, então a gente está na mínima histórica de investimento privado, vejam vocês. Então, eu estou preocupado aqui com o horário que eu já vou ter que sair, mas a conclusão dessa história é que se não há essa articulação, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, conceitual, intelectual, de políticas públicas, quanto da prática, é muito difícil avançar, né? E volto a frisar, o Brasil está completamente na contramão do que se faz hoje no mundo e do que se pensa hoje no mundo. Mas para não dizer que o governo ignorou completamente isso, ele fez o auxílio emergencial, que foi o que segurou o Brasil nessa crise. Não fosse esse auxílio emergencial, que custa 50 bilhões de reais por mês, foi uma injeção maciça de renda na economia, também um programa que o governo fez para segurar desemprego, para ajudar a pagar salário das empresas que não demitiram, então justiça seja feita. Alguns programas de emergência o governo fez, no que ajudou muito a recuperação e a estabilização da economia brasileira. Mas eles fizeram tudo isso numa situação de bastante nojo, por assim dizer, né? Eles não querem fazer isso, querem acabar o quanto antes e retomar já aquele status quo anterior em que o papel do governo é se auto-implodir, né? Desmontar tudo que é ferramenta pública, né? Então, realmente, eu acho que é importante, agradeço vocês a oportunidade aqui para a gente conversar e fazer esse debate, e no YouTube, no blog, nas redes sociais, porque é importante a gente levar esse debate para a sociedade
Para as pessoas, enfim, não precisa concordar com a gente, pode discordar de tudo que eu falei aqui, mas pelo menos as pessoas precisam ter acesso à informação, a outras perspectivas, a outras ideias, para poder tirar suas próprias conclusões, porque, de fato, o Brasil também tem esse outro drama, que é da má qualidade da oferta de informação. Porque você liga a televisão na grande mídia, é aquela mesma bobeira de sempre. Você vê os jornais, também uma qualidade de informação fraquíssima. Então, as pessoas nem acesso à informação elas têm. A grande vantagem das redes sociais, do YouTube, Facebook, Twitter, essas coisas, é que elas permitem um acesso à informação muito mais robusto, né, para quem tem interesse. Né? Eu agradeço a fala do senhor, de você, e reforça tudo que a gente tem pensado na universidade, né, de forma muito veemente, que a informação tem que ser clara. Não precisa concordar, mas ele tem que concordar com ele mesmo, né? Que qualidade de vida ele quer ter, que qualidade, que nível de salário ele quer ter, né? Então, o grande problema não é ser da China, por exemplo, os Estados Unidos agora, nenhuma indústria farmacêutica americana conseguiu produzir ou avançar na vacina para o Covid, e nem do H1N1, né? Nem do Ebola, nem de nada, né? Então, quer dizer, está vendo como é que eles estão desmoronando, assim, por isso que eles adoram. Ele disse assim, tem nego vibrando aí, torcendo para que o Trump ganhe. Fique mais 4 anos, que aí a China avança para o resto do mundo. Não é que ninguém vai ser... Ela não quer que ninguém seja comunista, não. A China quer que todo mundo seja capitalista e compre os produtos dela. Exatamente, eles vão vender mais. Né? Excelente as colocações. Só para a gente finalizar, eu gostaria de colocar aqui uma questão que a Vera trouxe aqui para a gente no chat, bastante interessante, que é a seguinte: a fala de que tudo que vem ou é da China não tem qualidade é dissonante quando falamos de investimento em inovações tecnológicas atualmente, não é mesmo? Então, quer dizer, a China está se tornando cada vez mais uma potência, talvez a maior em breve, em pesquisa tecnológica e inovação. Então, essa ideia de que não tem qualidade o produto lá, que é falsificado, já ficou para trás há muito tempo, né? Exato, basta ver a questão da vacina, é um exemplo, a China já tem um sistema de GPS deles, eles colocaram mais de 30 satélites no espaço, com os próprios foguetes, para fazer o sistema de geoposicionamento global. Eles desenvolveram o telecom 5G da internet ultra rápida, que nem os Estados Unidos conseguiu fazer, mas não precisa ir tão longe. Basta você olhar nos produtos do dia a dia. A probabilidade de você ter um equipamento chinês na sua casa, porque você comprou, porque você tomou a decisão do custo-benefício, achou que era bom, a probabilidade é altíssima de você ter um equipamento de ar-condicionado Midea, ou já um eletrodoméstico chinês, ou um carro chinês. Eventualmente os carros elétricos chineses estão avançando no mundo com muita força, ou um smartphone da Huawei ou da Xiaomi. A Huawei hoje já é a maior produtora de smartphones do mundo. A Huawei superou a Samsung e superou a Apple. Né? Então, a ideia de que os produtos chineses são de má qualidade é a mesma ideia que se tinha da Coreia, de Taiwan, do Japão, que eram produtos falsificados, de baixa qualidade. Isso é normal no início do processo de desenvolvimento. Todo mundo que está aprendendo, por exemplo, os carros da Hyundai nos anos 80, caía a porta, o carro desbotava, quebrava o motor. O carro da Hyundai era horrível. Por quê? Porque os coreanos estavam aprendendo a fazer carro. Hoje em dia, a Hyundai está entre as 3, 4 maiores do mundo, é uma potência. Então, o processo de aprendizado leva a essa excelência, que é o que está acontecendo com os chineses. Claro que lá atrás o produto chinês era xing-ling, era falsificado, não era confiável. Normal, eles estavam aprendendo a fazer, agora eles já sabem fazer. Então, isso é do próprio processo de aprendizagem. E todos nós, brasileiros, veremos já que a grande maioria dos produtos que a gente vai usar serão da Ásia, né? Da Coreia do Sul, da China, e assim por diante. Né? Então, são provas, vamos dizer assim, bastante fortes da excelência tecnológica e do avanço desses países. Né? É isso mesmo. Muito obrigado, Paulo, por sua participação. Agora já indo para a finalização, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi muito enriquecedor a sua fala aqui para a gente, que nós possamos compartilhar mais informações com o passar do tempo também. Gostaria de convidar a todos para se inscreverem no canal do Paulo lá no YouTube, é Paulo Gala Economia e Finanças. Vocês vão ter lá acesso a informação de primeira qualidade, talvez um dos melhores canais de economia aqui do Brasil e desenvolvimento industrial também. Muito obrigado, Paulo.
Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer aí. Obrigado. E tamo junto. Vamos voltar a marcar em novas oportunidades. Vamos abrir Ok, Paulo. Nós temos uma tradição aqui, ó. Todo mundo abre as câmeras e o microfone e bate as palmas do palestrante. Vamos lá, gente. Boa. Isso. Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.